Já que a gente aprendeu a balancear, agora a gente pode falar do modelo atômico de Rutherford. Antes de falar, né, desse modelo, a gente precisa falar um pouquinho de física, tá? A matéria, como a gente viu, tem suas propriedades lá, físicas e químicas, e também tem uma natureza elétrica. Cada material, ele tem uma capacidade de ser eletrizado estaticamente, ou seja, ele pode atrair ou repelir cargas elétricas, e isso foi muito importante para o surgimento do modelo de Thomson. Thomson, tá? Não Thomson. Por quê? Na física, eu sei que cargas elétricas, né, de sinais diferentes. O que é uma carga elétrica? A gente pensa como também pequenas esferas, tá? Mas é mais força. A gente está falando aqui de força. Força de atração e de repulsão. Cargas elétricas com sinais diferentes se atraem, por exemplo, positivo com negativo. Se eu tenho lá dois ímãs, né? Um carregado do lado positivo e o outro do lado negativo, eles vão se atrair. E se as cargas elétricas tiverem sinais iguais, elas vão se repelir. E existe uma coisa chamada tubo catódico. Tubo catódico. É um conceito muito legal, muito interessante, porque, não sei se vocês viram até um post no Instagram que eu fiz sobre as lâmpadas neons, né? Vou até colocar aqui, que estou acompanhando pelo livro, que contém o gás neônio. Neônio a gente sabe que é um dos elementos químicos que a gente está vendo, e que esse gás, ele é colocado a uma baixa pressão e ele vai ser atraído, né? Ele vai do cátodo para o ânodo, para dois polos opostos, e aí esse movimento das cargas elétricas desse gás, desse elemento, a baixa pressão é que vai fazer com que haja a luminosidade, com que essas placas neon se acendam. E isso é muito interessante. Também pode ser feito com gás argônio, né? Os gases lá da família dos gases nobres. Então, a partir daí, surgiu, né, o conceito do elétron e do próton. O que é um elétron? Elétron é uma partícula subatômica. O que é subatômica? Ela é menor do que um átomo. A gente viu, né, que para Dalton, o átomo era a menor parte da matéria, ou seja, ele era indivisível. Mas aí, através da eletricidade, com a ajuda da física, a gente descobriu que o átomo ainda tem partes menores ainda do que ele. Que essas partes menores são as partículas subatômicas que a gente conhece hoje como prótons, nêutrons e elétrons. O elétron ele é muito menor do que o próton, tá? A gente vai ver isso. Mas o elétron é uma partícula com carga elétrica negativa, então ele vai ser sempre negativo. Tanto é, né, que a corrente elétrica que a gente vê na nossa casa, a corrente elétrica dentro dos nossos equipamentos eletrônicos, essa corrente, ela acontece quando há a passagem de elétrons. Quando a gente tem elétrons, os elétrons dos átomos mesmo, se movimentando, a gente tem a passagem de corrente elétrica. Isso é bem interessante. Então, a partir disso, Thomson pôde montar o modelo atômico dele. O que é o modelo atômico de Thomson? Ele não tinha descoberto, tá, o próton, então ele só tinha disponível a informação do elétron, então ele montou o modelo atômico do pudim de passas, tá? A gente lembra Thomson, pudim de passas, porque para ele tinha uma esfera grande, né, com carga positiva, como se fosse um bolo mesmo, e as passas incrustadas nessa massa grande, né? Essas passas seriam as cargas negativas, porque como positivo atrai negativo, então tinha uma massa muito grande positiva e os elétrons lá afundados, tá? Esse foi o modelo de Thomson. É muito interessante porque, para quem é mais antigo, né, que pegou lá aquelas televisões de tubo, aquelas televisões eram um mini, né, experimento ali do tubo de raios catódicos. Ele é um tubo mesmo, em que a gente tem um polo positivo, um polo negativo, um polo positivo, um negativo, e ali o gás, que tem os elementos, que tem os elétrons, vão estar a baixa pressão e vão ser bombardeados ali para que cheguem lá no polo, no caso do negativo, para o positivo. E como eles estão sendo bombardeados com luz, por causa da baixa pressão, a gente vai ter uma mancha luminosa, né? Vai ter a luz ali, que pode ser a luz das lâmpadas neon, ou ainda
as luzes que a gente via lá na televisão colorida, ok? Depois disso, né, foi que se descobriu o próton. O próton é uma partícula também subatômica, só que ela é dotada de carga positiva, então ela é o oposto do elétron. Só que tem um detalhe, tá? A massa do próton, ela é 1836 vezes maior que a do elétron. Então a gente pode imaginar como uma bolinha de gude mesmo, uma bolinha, e o elétron pode ser um grão de açúcar. Então, essa é a diferença. O próximo modelo atômico que a gente vai ver depois de Thomson é o de Rutherford, né? Que está intrinsecamente ligado porque os dois envolvem eletricidade. O experimento, lembrando, gente, que para cada lei, para cada coisa, né? Lembra lá da teoria científica, do método científico, para cada coisa, para cada descoberta que é implementada pelos cientistas, tem que ter um experimento ou um cálculo ou qualquer coisa provando que aquilo é real. Então, Rutherford vai lá e vai fazer um experimento com o espalhamento de partículas alfa. Como é esse experimento? Ele tem lá um cubo de chumbo fechado, onde ele coloca o polônio, que é um material radioativo e que é emissor, né, de partículas alfa. Depois a gente vai ver isso em radioatividade. Basicamente, esse material radioativo vai estar emitindo radiação em formas de partículas alfa. E nesse cubo de chumbo, né, que ele está todo selado, o chumbo ele é protetor para que não passe essa radiação para outros materiais, mas ele vai ter lá uma pequena abertura onde as partículas alfa vão estar passando, vão estar como um ringue, sabe? Ele fechou com uma tela fluorescente e onde um círculo com uma tela fluorescente com uma pequena abertura onde essas partículas pudessem entrar, e no meio desse ringue de tela fluorescente, ele colocou uma folha de ouro. Não sei por que ele fez isso, mas ele colocou uma folha de ouro. Então é como se fosse uma metralhadora lá, disparando partículas alfa sobre uma folha de ouro. Então o que é que se espera, né, que acontecesse? Que a folha de ouro impedisse que as partículas alfa passassem, né? Então, se está batendo na folha, vai estar refletindo, né? Vai ter as partículas que vão bater na folha, vão desviar, e todas desviassem e não passassem, porque se a folha é de ouro, o que tem na folha? Tem vários átomos, né? Partículas atômicas de ouro, certo? Só que não foi isso que aconteceu. Ele percebeu que tinha partículas que desviavam, que batiam na folha e voltavam, mas tinha partículas alfa que transpassavam a folha de ouro. Então, a gente pode descobrir que o átomo ele não é aquela esfera indivisível que está todo mundo juntinho ali, por ser um material sólido, né? E que não tem espaço entre eles. Entre os átomos tinham espaços. E foi aí que ele descobriu que aqueles espaços, né, impedia que os átomos, que as partículas alfas passassem, era o núcleo, que ele era mais denso, ele era aglomerado. O que deixava as partículas alfas entrarem era aquela outra parte ali que fazia parte, né, do átomo, mas ela não era densa, não era maciça. E aí é quando ele vai montar o seu modelo, né, de que os prótons estão no meio, no centro, que é a parte maciça, já que eles são maiores, e em volta, em órbitas elípticas e não circulares, estão lá os elétrons, certo? Então, a gente pode entrar já no assunto, né, dos átomos neutros e dos íons, né? O modelo atômico com núcleo e eletrosfera, que foi proposto por Rutherford e depois foi aperfeiçoado por Bohr, onde a gente tem uma massa de prótons e ela não pode estar sozinha ali, porque senão ela seria atraída, né, pelos elétrons. Então, a gente tem os nêutrons juntos com os prótons e ao redor nós temos os elétrons. Então, o que é que Rutherford, né, propunha quando ele descobriu? Ele dizia que o átomo não é maciço, ele não pode ser através dos experimentos dele. A maior parte da massa está no núcleo, claro, porque os prótons são muito mais densos, maiores do que os elétrons. E ao redor do núcleo está a eletrosfera, né? Que são os elétrons, e que é mais leve. O número de partículas desviadas, que era o que batia no núcleo e voltava, permitiu estimar o raio do átomo. O raio do átomo de ouro é 10 a 100 mil vezes maior que o raio do núcleo. Dá para entender? Então, o raio é do centro até a borda do átomo de ouro, ou seja, eu estou incluindo o núcleo e estou incluindo a eletrosfera, né? Os elétrons ali. Se é 10 a 100 mil vezes maior do que o raio do núcleo, ou seja, uma formiga,
uma formiga, dentro de um estádio do Maracanã. O tamanho do átomo em comparação com o tamanho do núcleo é a mesma proporção que uma formiga dentro de um estádio do Maracanã. No caso, a formiga seria o núcleo, tá? E o estádio seria o átomo. É essa a proporção.